A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, em nossas Evidências Cristãs, queremos falar sobre Coríntios 9, 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro, também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo havia percebido que a igreja de Coríntios ela estava entrando num declínio espiritual, ela estava fraca espiritualmente, eles queriam receber as recompensas, eles queriam receber as bênçãos de Deus sem nenhum esforço. E ele ficou preocupado com isso e ele usou de algo que, para exortá-los, de algo que era comum, que eles conheciam, que era sobre corrida, que era sobre as Olimpíadas da época, né? Nós vamos ter aí agora em 2016 as Olimpíadas, e naquela época já existia a cada 2 anos, se eu não me engano, havia corrida, havia luta, vários tipos de esporte. E Paulo usa desses esportes para mostrar ao povo que o cristão ele precisa ter disciplina, o cristão ele precisa se exercitar espiritualmente, o cristão ele precisa se desenvolver, ele não pode ficar parado. E usando disso, ele tenta mostrar ao pessoal de Coríntios o que eles precisam fazer, E ele começa dizendo que eles corriam em função de um prêmio, Lá no versículo 25, segundo a revista e atualizada, versão revista e atualizada, diz: correi de tal maneira que os alcanceis, Eles corriam em função, então, de um louro, era um enfeite de cabeça lá que faziam, e todo corredor que chegava em primeiro lugar ganhava essa coroa. E ele fala, olha, eles estão correndo aí por algo que é perecível, algo muito comum, E nós corremos por algo muito importante, E nós temos algo muito maior de recompensa. Ele não está querendo dizer que só aquele que chega em primeiro lugar que vai vencer, Como cristão. Ele está usando apenas o exemplo, Que aquele pessoal, eles então viam o prêmio e corriam em função desse prêmio, Interessante que esses atletas, eles juravam que haviam tido treinado durante 10 meses. Eles tinham que 10 meses antes das Olimpíadas, eles começarem a treinar e treinarem de acordo com padrões de cada um deles. Não era assim, chegava, eu vou correr, não. Eles tinham que treinar, Então, para mim, fica subentendido que essa necessidade de disciplina, de obediência às regras, de treinamento, de determinação, fidelidade, de constância, E assim Paulo está chamando a atenção deles. Eu acho que é muito importante para nós também, para a nossa vida cristã. E parece que hoje em dia também nós estamos querendo levar o cristianismo. Vamos sentar no barquinho que nos leva até os céus e vamos deixando a maré nos levar. Não, nós temos que remar, tem correnteza, tem dificuldade, nós temos que crescer cada vez mais, nos fortalecer cada vez mais, Outra coisa que Paulo fala aqui é que eles eram focados em um alvo, O fim era ela chegar lá na linha de chegada, vamos dizer, E eles tinham um alvo, eles tinham que chegar lá para vencer. E se nós também não focarmos o nosso alvo, que é estar com Deus, na presença de Deus, vai ficar difícil também, Nós não podemos ter 2 focos. Não tem 2 linhas de chegada, há uma só. Se nós começarmos a focar em muita coisa, nós vamos acabar nos perdendo e não chegamos a lugar nenhum. Mas esse foco é tão importante, irmãos. Me lembro em 1900 e alguma coisa aí, numa das Olimpíadas, uma atleta dessas corridas de longa distância, e chegou no final da corrida, exausta, completamente exausta, a turma queria segurar ela, e ela foi empurrando as pessoas e chegou até o final, até a linha de chegada, Eu não sei quem venceu essa corrida, não lembro nada de quem venceu essa corrida, mas lembro dessa pessoa, porque ela se esforçou até o máximo, ela estava focada.
O alvo dela, naquele momento, era chegar naquela linha de chegada, era ir até o final. E ela chegou e ali ela desmoronou, porque não tinha mais força nenhuma. Mas ela estava tão focada no seu alvo que ela fez com que o seu corpo andasse mais, né? Que o seu corpo desse um pouquinho mais. Assim nós, o cristão, quando ele está focado realmente no cristianismo, e ele tem vitórias, ele encontra forças maravilhosas que vêm de Deus para vencer as suas barreiras, suas lutas, né? Agora, Paulo também fala no versículo 25, que nós temos que praticar, exercitar, né? Nós temos que ter disciplina. Então, na revista atualizada, uma parte desse versículo diz: todo atleta em tudo se domina. Na NVI eles falam a mesma frase, né, de uma maneira diferente. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E na linguagem de hoje, todo atleta está treinando, aguenta exercícios duros, né, mostrando que todo atleta tem que ter autodisciplina, ele tem que correr atrás, ele tem que se esforçar, né? Esses atletas, eles se sujeitavam, como hoje em dia, né, a disciplinas na alimentação, no que fazer durante os exercícios, uma série de outras coisas mais. Assim, nós também temos que nos submeter a uma série de exercícios espirituais para que possamos crescer cada vez mais. E por fim, para a vitória espiritual, temos que subjugar a nossa carne, né, o nosso corpo, versículo 27. E aí Paulo muda vamos dizer, de esporte, passa da corrida, ele passa a falar da luta também agora, né, do boxe mais precisamente. E ele fala que ele esmurrava o seu corpo, ele dominava o seu corpo para que a carne não prevalecesse, e assim nós temos que fazer também, né? E quando Paulo falou isso, não era aquela luva de boxe que nós temos hoje. Essa, até brinquei domingo na igreja, ela já é pesada, é uma luva pesada, e se você tomar uma pancada, você fica tonto. Agora, escutem só que um dos comentários dizem sobre essas luvas daquela época. O boxe praticado nos tempos antigos era esporte muito mais brutal que o seu moderno paralelo. Assim era por causa do tipo de luvas que os corredores usavam. Assim é que Virgílio, em Eneida 405, descreve as luvas de inteio, dizendo que as mesmas eram formadas de 7 camadas de couro de vaca, com chumbo e ferro entremeados na mesma. Algumas vezes tais luvas eram denominadas guiotório, isto é, quebra-membros. Imagine uma luva de couro de vaca, né, e com ferros dentro. E em algumas lutas, não de ranking nacional, ou aquelas por baixo do pano, muitos usam esse artifício, colocam pedaços de ferro, outras coisas na luva, que é para a pancada ser muito maior. Paulo então está usando esse exemplo: olha, estou esmurrando meu corpo desse jeito. Não é para fazer igual, né? Alguns fazem por aí, então se martirizam, né? Arrancam sangue do seu próprio corpo. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando sobre o domínio sobre o corpo, sobre o domínio próprio, né? Sobre perseverar em buscar a presença de Deus em outras coisas, em se disciplinar para que a carne não prevaleça, mas o Espírito prevaleça. Então, em tudo isso, Paulo está nos mostrando que o cristianismo não é apenas me converti, agora eu vou sentar lá no primeiro banco e vou seguir lá para cima, né? Não, o cristianismo, ele é um crescimento. Nós temos a fé que nos salva, que ela vai sendo mantida dia a dia e vai crescendo. Né? O cristianismo exige entrega, exige disciplina, exige esforço. Né? Os homens não são salvos pela perseverança deles. Não é pela nossa perseverança que nós somos salvos, mas como salvos, nós somos perseverantes no cristianismo. Né? A vida cristã não é tolerante, mas é exigente. Algumas frases que homens do Senhor falaram, né? Eles disseram por aí: a salvação em Cristo não é um convite para complacência, mas uma convocação para uma entrega. Cada novo dia é uma nova convocação para a fé. Meu querido, o desafio dessa palavra é o quê? Nós precisamos de disciplina, nós precisamos de esforço,
nós precisamos de entrega, nós precisamos lutar contra o nosso próprio corpo, com a nossa própria carne, os desejos carnais que nos tiram do caminho do Senhor e nos afastam de sermos cristãos honrosos e verdadeiros. Que você possa se esforçar, se disciplinar, possa buscar cada vez mais a presença do Senhor, ter tempo com Deus e crescer verdadeiramente para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre sua vida e toda a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.